E agora, quem poderá nos salvar? Se existe alguma tribo no território brasileiro com vocação para produzir super-heróis, com certeza são os Kayapó, em idioma Macro-G, Mebengocré. Kayapó, na visão dos índios, é uma denominação pejorativa, pois significa homens semelhantes aos macacos. Já Mebengocré significa homens do poço d'água. Ironicamente, é justamente da água que vem a maior ameaça ao lugar de vivência desse povo, pois com a construção da represa de Belo Monte, grande parte de suas terras foram alagadas, e o rio Xingu, do qual provém seu sustento, foi incapacitado de produzir os alimentos, dentro e fora d'água, dos quais os índios sobrevivem. Diante de toda a violência contra o nosso meio ambiente, a quem podemos recorrer nesses tempos difíceis? Talvez os personagens caipós, na grande mídia, nos sirvam de inspiração. Normalmente, quando pensamos em astronauta brasileiro, lembramos do nome de... Não estamos falando de Marcos Pontes. Eu sou o astronauta. E você, hein? Astronauta? E isso é nome de gente? Que nome mais esquisito. E sim de Bep Cororote, um ancestral dos Kayapó Xikrin, documentado por João Américo Perê em 1952. Essa herança cultural deveria ser motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros, se o fato fosse mais divulgado entre a população, pois a descoberta é anterior à chegada do homem à Lua, em 1969. Bep Noi, o sábio ancião da aldeia Gorotiré, no Pará, contou a João Américo a história do povo de Pucatuti, que em tempos imemoriais encontrou um astronauta carregando um có, e vinha em nome de Membaba, o criador de todas as coisas. Quem sabe não chegou a hora de unirmos nossas vozes, juntos a estes falantes da língua G, clamarmos pela volta de Bep e pararmos as engenhocas dos caraíbas malucos. Bep Cororote não deixa nada a desejar para os outros heróis mitológicos da humanidade. Ele desceu dos céus para os Kayapó em sua canoa voadora e os ensinou a sobreviver na selva. Protegeu este povo da fome, ajudando-os no aperfeiçoamento das habilidades de caça. Quando os jovens mais rebeldes deixavam de cumprir suas obrigações, Bep Cororote vestia novamente o bo e saía à procura dos rapazes, fazendo-os correr para a escola. Sem falar que possuía superpoderes. Quando a caça tornava-se difícil, o astronauta, valendo de sua barbuna trovejante, abatia os animais. Bep foi um autêntico mestre, ensinando a construção de um ngobe, casa onde os homens se reuniam diariamente para relatarem suas façanhas do dia a dia. Lá os mais jovens também aprendiam como agir e se comportar nos momentos difíceis. Segundo nos conta Perê, é em memória deste mestre cósmico que os Kayapós vestem, em suas festas, máscaras e roupas de palha, que eles denominam de bo também, feitas sob modelo deixado pelo próprio Bep Cororote em um passado remoto. Torna-se empolgante o fato de tais vestes serem muito semelhantes em forma aos nossos modernos trajes espaciais. Há muito tempo, Bep Cororote apareceu descendo dos céus. E quando ele aterrissou, havia muito vento, a terra tremia, se sacudia e havia muito barulho. A aparição de Bep Cororote, na verdade, é o pajé da tribo que veste um traje de palha. E o traje de palha é incrivelmente parecido com uma roupa moderna de astronauta. Os Kayapós recordam a roupa muito especial que o alienígena usava, que na verdade envolvia completamente o corpo. E o mais interessante foi o que uma tribo vizinha, a tribo dos Bakaire, disse.
Eles já tinham a roupa como ela é hoje no século XIX. Mas para os Kayapós, a festa de Bep Kororote é apenas um meio de relembrar a antiga visita de um ser extraterrestre. Eles também lembram a visita em seu dia a dia, usando cocares simbólicos, feitos de penas. Há um adorno todo feito de penas, um cocar de penas, que quando é usado, parece uma auréola. E as penas representam nem mais nem menos do que o espaço sideral. Os Kayapós veem o espaço sideral como um disco plano, que se estende ao infinito. A faixa que une as penas é um símbolo da corda que os ancestrais Kayapós usavam para descer à Terra desde o mundo celestial. O crescimento desenfreado, aliado à ignorância do branco brasileiro, que se acha europeu, foi iniciada com a Marcha para o Oeste, versão modernista do Destino Manifesto norte-americano. Esta campanha foi criada por Getúlio Vargas, com a intenção de fornecer matéria-prima e alimentos para as regiões industriais do Sul e Sudeste. Também continha embutida em sua filosofia o mesmo pensamento dos iluministas de Coimbra, que tomavam para si o sentimento de superioridade e tinham o dever de civilizar esse povo nativo atrasado para o nosso próprio bem. Além disso, essa migração também ajudaria a equilibrar o país demograficamente e eliminar alguns vazios de ocupação humana no nosso mapa. Aparentemente, espaços com muita floresta e animais no meio não são um bom sinal para os governos civilizados. A última intenção dessa campanha era derradeiramente a ocupação da Amazônia. Portanto, houve a necessidade da construção da Transamazônica e o deslocamento das 15 maiores etnias daquela região para o Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Desde então, sabemos que as motosserras não pararam de cortar mato adentro. Mas foi uma usina em particular que chamou e ainda chama a atenção da mídia desde os anos 80. Inicialmente era conhecida como Cararaú e hoje em dia é conhecida como Belo Monte. Belo Monte está na agenda do país há 20 anos. Fazem 20 anos que a Índia Tuíra botou o facão no pescoço do diretor da Eletrobras. Lamentavelmente, 20 anos se passaram e a licença foi dada sem que os problemas de Belo Monte tivessem sido resolvidos em relação aos impactos sociais, os impactos ambientais e o processo que afeta a terra das comunidades indígenas. Ela se tornou motivo de uma resistência simbólica, primeiramente pela grandiosidade de sua destruição, mas também pelo engajamento de celebridades na questão. Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu tenho a ver com isso? Uma delas chegou ao ponto de fazer um filme alegórico contando a saga dos indígenas contra a barragem, como se passasse em outro planeta. Este viria a ser o campeão de bilheteria Avatar. I implore the Brazilian government and President Lula to reconsider this project. Se seguirmos a lógica aleatória de James Cameron em seu filme Avatar, a tendência é que as multinacionais queiram muito mais do que uma represa que só funciona durante 4 meses ao ano. Existem matérias que alegam que o verdadeiro interesse das estatais está no que se encontra abaixo do solo da bacia do Xingu, no Pará. Ali encontra-se urânio, ouro e o minério mais crucial para quem antevê uma possível guerra e vem da jazida de wolframita. No filme foi metaforicamente chamado de unobitâmio, mas o diretor provavelmente se referia ao tungstênio. Em 2003, já no seu primeiro ano de mandato, Lula e seus ministros pressionaram pela aprovação de Belo Monte, que acabou saindo por decreto legislativo sem qualquer consulta prévia a ninguém. Nós conseguimos, no maior processo de democratização possível, legalizar e fazer o leilão de Belo Monte. Sabe, tivemos que derrotar tantas contas liminares, entraram na justiça, foram derrotadas. Agora o argumento dos contra é dizer que o preço foi barato. Eu achei fantástico. De repente, a menor oferta ganha e as pessoas começam a dizer:
Mas foi oferecido por empresas pequenas. As grandes caíram fora. Caíram fora porque quiseram. E se alguma empresa privada não quiser participar de uma obra, nós faremos a obra. Até o Ministério Público Federal de Altamira já enviou 25 ações declarando a obra como ilegal. E, em contrapartida, os tribunais de justiça sempre deferem as decisões, alegando que trata-se de um projeto de segurança nacional. Até agora foram mais de 30 bilhões já gastos para forçar o projeto de forma ditatorial. Ao longo do processo, diversas etnias e terras indígenas foram afetadas, a maioria inundadas ao longo do Xingu. Tudo aqui impressiona pela grandeza. O canal que vai levar 14 bilhões de litros de água por segundo até as turbinas da hidrelétrica, a barragem principal com 90 metros de altura, a quantidade de concreto suficiente para construir 48 maracanãs, a escavação de rochas maior que a do Canal do Panamá. Muita gente no Brasil não sabe que estamos realizando uma obra desse porte. Pois é, estamos. Os protestos foram intensos, mas nem a Belo-San, nem a Norte Energia e nem o governo federal deram ouvidos. O impacto cultural está sendo maior ainda, pois as formas de se viver tradicionais estão dando lugar a programas dominicais e comida processada. Além disso, para cada 1 grama de ouro extraída, é gerada 1 tonelada de rejeitos tóxicos. E a barragem que será colocada terá 1,5 vezes o tamanho da represa da Samarco, responsável pela catástrofe no Rio Doce. A estratégia governamental é dividir para dominar. A Norte Energia utilizou recursos do BNDES e adotou a política de distribuição de presentes para lideranças indígenas. R$30 mil em mercadorias, alimentação, combustível e depois voadeiras, motores de polpa e em seguida caminhonete L200 Triton. Gastaram cerca de R$14 milhões em 2011. Índios deixaram de fazer roças, de fazer suas festas tradicionais. A Norte Energia passou a bancar até bolo para a festa de aniversário, tipo de comemoração que não existia entre eles. Há uma estreita relação entre a usina e o projeto de mineração na Volta Grande do Xingu. Tudo é bem casado. Barragem e mineração caminham juntos. Além da Belo-San, tem a Vale e outras empresas que já estão chegando por aqui. Tudo indica que os indígenas serão forçados a sair de suas áreas porque o rio vai secar. No levantamento contido no estudo de impacto ambiental da UHE Belo Monte, feito pela Leme Engenharia em 23 de junho de 2010, haviam sido identificados 127 processos minerários abrangendo as ditas áreas diretamente afetadas e a área de influência direta da usina hidrelétrica Belo Monte, com potencialidade de extração de ouro, diamante, cassiterita, cobre, estanho, fosfato, chumbo, basalto, granito, zinco, níquel, paládio, platina, columbita, tantalita, cromo, manganês, himenita, ametista, tungstênio, molibdênio, wulfranita, bauxita, quartzo, alumínio, areia, cascalho, saibro e argila. O tungstênio é muito usado para fabricar joias, pelas suas qualidades como condutor de eletricidade e calor. É hipoalergênico e resistente a riscos, especialmente em desenhos com acabamento escovado. É um dos metais mais densos do planeta e o metal com maior ponto de fusão. Por esse e outros motivos, é um elemento essencial na produção de ferramentas de corte e lâminas de perfuradoras para mineração, petróleo e construção. Representa cerca de 60% do consumo atual de tungstênio. Turbinas e tubeiras de foguete, munições de armas ligeiras concebidas para penetrar em proteções pessoais, artilharia, granadas e mísseis, para criar estilhaços supersônicos. Devido a esta importância em tempos de guerra, até nossos colonizadores patrícios foram colocados em maus lençóis, quando foram pressionados por ambos os lados na Guerra Mundial, que queriam o metal para fundir o aço, o que aumenta muito a resistência deste material quando interligados. O único problema para nós
agora é que a China detém 1.800.000 toneladas em reservas desse minério, enquanto o resto do mundo detém apenas 1 milhão. Seria por isso tanta insistência para construir Belo Monte? Os youtubers americanos do canal Tal Fledermaus, Officer Greg e Jeff, fizeram um teste com um cubo de 1 kg de tungstênio, atirando contra o alvo com pistolas de 22 mm, (9 mm) e a pistola 45 ACP. Usaram também a escopeta Winchester 12GA e os fuzis SQS Ready. e o AR-15, que foi o único que conseguiu amassar o cubo, mas não penetrou, nem muito menos destruiu. Nessa proporção, as reservas brasileiras são inexpressivas, pois representam cerca de 1% do total mundial. Mas poderia o Brasil conter mais tungstênio do que os estudos dizem? Poderiam os países estar estocando tungstênio secretamente como parte de um planejamento de uma terceira guerra mundial? Ou pelo interesse em ir mais além em busca de novos planetas, usando trajes mais resistentes no espaço? Ou até um pouco dos dois, como o projeto Thor, que planeja fazer uma super arma cinética capaz de destruir cidades inteiras. Segundo dados oficiais, em 2010, as reservas lavráveis de wolframita no Brasil totalizaram cerca de 40 mil toneladas. Destas, cerca de 70% advém dos recursos de scheelita no estado do Rio Grande do Norte e são caracterizadas pelo elevado teor de WO3. Existem reservas também nos estados do Pará e Rondônia. Anualmente, a valorização do tungstênio aumenta entre 6% e 8% mundialmente, e com frequência ultrapassa aquela do ouro e da prata. E chama a atenção dos investidores, porque apesar de produzir muito, a China também consome muito, e por isso a Europa e o Japão e os Estados Unidos estão sempre em necessidade de outras fontes desse metal.